vamos lá, socorro, né? Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguém me deu um coração, porque esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, porém qualquer coisa que se sinta, porque nós temos tantos sentimentos, com certeza deve ter algum que sirva. Basta a gente explorar e passar. Vamos lá. Vou apresentar então o plano de melhoria das condições de trabalho, de segurança do trabalho do Hospital José Alencar. O colega falou de hospital, eu vou continuar. Só que agora nós vamos passar da cozinha para o setor de terapia intensiva. O assunto é sério. De repente, no decorrer, se eu me sentir seguro, a gente dá uma desviada para descontrair. Mas é um assunto sério porque trata-se de saúde, né, literalmente. E às vezes nós, espero que não, mas algum familiar, se precisar, talvez a introdução desse trabalho possa servir como base, se um dia a gente precisar entrar, como acompanhante, como paciente, ou principalmente como técnico de segurança, que é nosso objetivo. O organograma do Hospital José Alencar. Lógico, a empresa, né? Hospital José Alencar, o nome fictício, o setor UTI, meu nome é William. O organograma é meio extenso, né? Que vem aqui da diretoria, passando por diretor administrativo, que é linkado às comissões, né? Por exemplo, aqui, ó, comissões de assessoria, assistente administrativo, secretaria-geral, direção técnica, que é linkado ao corpo clínico, e daí você tem UTI, serviço de anestesia, serviços administrativos gerais, né? Enfim, setor financeiro. Esse é o organograma do hospital. Era mais extenso, eu tive que reduzir. Um breve histórico: o hospital foi fundado em 1962, né? Uma empresa de iniciativa privada, presta serviços médicos particulares e a convênios. É um hospital geral, ou seja, é destinado ao atendimento de pacientes nas mais diversas especialidades. Essa parte importante, eu acredito, de iniciativa privada e pública, né? O meu trabalho, igual ao trabalho dos colegas, vai falar muito de NR, a gente fala muito de NR, só lembrando que a NR, a base da NR é a CLT, e a CLT é o que comanda aí o universo do trabalho. Existe inclusive o item da CLT no artigo 157, que fala da obrigatoriedade das empresas, seja de iniciativa privada ou pública, em cumprir o que estabelece a NR. Dados cadastrais, quantidade de funcionários 700, CNPJ. Esse negócio de CNPJ é uma coisa estranha, né? Você vai iniciar uma empresa, você tem que ter o CNPJ. Você está a favor, a esposa está a favor, de repente o sócio, mas já vem logo 1000 contra. Você acha 1000 contra, aí a gente resistiu. O CNAE, né, atividade de atendimento hospitalar, grau de risco 3, grupo da CIPA C34, e o endereço aqui ao lado. Aqui eu tenho uma foto do setor analisado, espero que seja bom para vocês, não sei se está muito claro. Aqui nós temos à disposição de alguns equipamentos, um painel ali com ar comprimido, oxigênio, né, etc. Aqui uma breve descrição do setor, que é a UTI, que tem por objetivo prestar atendimento a pacientes de alta complexidade, né, que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de equipamentos e recursos humanos especializados. Agora, quanto ao layout do setor, existe uma norma, né, que é a RDC da Anvisa de número 50, que estabelece como deve ser desde o espaçamento de leito, né, a preservação da privacidade do paciente, até quantidade de banheiros, os lixos que tem que ter acionamento de pedal, você não pode ter contato com as mãos, etc. Fluxograma do processo. O fluxograma é meio estranho do processo porque trata-se de um paciente, né? Então é o seguinte: o paciente muitas vezes vem de casa, ou já está internado no próprio hospital, dá entrada pelo pronto-socorro, o médico do pronto-socorro liga para o médico da UTI, vamos exemplificar aí um infarto,
E daí a família vai para o setor de internação libera, a enfermeira do pronto-socorro entra em contato com a enfermeira da UTI, nós já preparamos o leito, o paciente é encaminhado à UTI, junto a familiares, médico e enfermagem. Chegando lá, é instalado os equipamentos de acordo com a complexidade do paciente. De acordo com o diagnóstico, é feita prescrição médica, e de acordo com a prescrição médica, os procedimentos e medicações, onde ali já inicia os riscos de antemão que o paciente vem, e nós não sabemos exatamente as doenças que ele traz, só após o resultado dos exames. Principais tipos de acidentes. No Hospital José Alencar, o maior número de acidentes está relacionado à contaminação por material biológico, né, e ou pacientes infectados. Temos também um problema grave, que são problemas da coluna vertebral, devido ao esforço físico intenso. Um problema mais grave ainda, porque quando trata-se de ergonomia, logo nós brincamos com o sistema muscular. E em pesquisa durante o curso, eu descobri que na área da saúde, os problemas estão mais relacionados aos problemas psicossociais, eu falando psicossexuais. Psicossociais, né? E que vai acarretar na síndrome de Burnout e no absenteísmo, bem colocado pelo colega também, que são aquelas faltas, né? Quem aqui de repente nunca começou a faltar tanto no trabalho, mas no ambiente hospitalar, isso é justificado muitas vezes pela imposição do ritmo de trabalho. Porque muitas vezes nós somos obrigados a conter, por exemplo, nossas emoções diante do paciente. Algumas pessoas não fazem, chegam e falam, nossa, que corte feio! Não pode, o cara já está ali ruim. Então nós somos obrigados a conter, de repente, diante da morte, né, que a familiar chega, o paciente morre, você tem que manter ali. Aí eu acredito que nós somos todos tão iguais, e isso fica acumulando, e acaba acarretando nesses problemas psicossociais. Plano de melhoria. O risco biológico, limitar materiais cortantes, substituir por tesouras sempre que possível. A NR32, né, nesse subitem de tantos números, fala da capacitação e treinamento, é de fundamental importância, porque não acontece. Você passa no processo seletivo, não emitem nenhuma ordem de serviço, por exemplo, e te colocam para trabalhar. Quando eu iniciei, não, mas hoje muitos sem experiência. Né? Porque quando você já tem experiência, você até conhece alguns riscos. Caixa pérfuro cortante. No Hospital José Alencar, na UTI, tem somente uma caixa, são 13 leitos. E hoje já existem hospitais que dispõem de uma caixa menor em cada leito. Às vezes pela distância, o profissional não descarta, coloca no bolso e etc. Educação continuada de fundamental importância, mais o item da NR32, o acompanhamento do PCMSO quanto à vacinação. Eles exigem a carteirinha quando você entra, porém não existe um monitoramento, e faz necessário. Eu acredito que sempre que fizesse exame periódico, deveria haver uma coleta de exames para comprovação da imunidade. Elaborar questionário com perguntas pertinentes aos procedimentos de segurança do setor que o colaborador trabalha. Eu acho fundamental você estar linkado com o trabalhador para saber em que parâmetro está. Ergonômico, avaliação econômica também não existe, eu acredito que seja muito importante. Ginástica laboral, treinamento, diálogo tão simples, né? Vamos conversar sobre, porque conversando, a gente aprende tanta coisa conversando. Melhores condições de trabalho, melhor remuneração, né? Incentivo à prática de esporte, cultura, também não existe, eu deixei como plano de melhoria. Vamos mudar um pouco agora, falar da organização do SESMIT, né? O dimensionamento, de acordo com o quadro 1 da NR4, CNPJ, CNAE, grau de risco. No quadro 2 nós temos aqui o grau de risco e a quantidade de funcionários. De acordo com a NR4, o total de funcionários para 700. O Hospital José Alencar se enquadra ali de 501 a 1.700 funcionários, tem 700 funcionários, então ele tem que ter 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho. Uma ressalva, conforme a observação no quadro 2 dessa mesma NR, todos os serviços no segmento de saúde, postos de saúde, unidades básicas, tem que ter um enfermeiro em tempo integral. O hospital dispõe desse enfermeiro. CIPA, conforme
sob item 5.6, a CIPA será composta por representante do empregado, empregador, aquela coisa toda. O hospital se enquadra no grupo C34 dessa mesma NR, e o dimensionamento da CIPA fica 6 titulares, 5 suplentes, representantes dos empregados, 6 titulares, 5 suplentes, né, diante da votação, eleição do empregador, um total de 22 cipreiros. Como é a CIPA no Hospital José Alencar? No papel, infelizmente. Os riscos são vários. Depois que eu aprendi essa competência, fui pesquisar quem são os membros da CIPA. No setor que eu trabalhava, nós éramos em 8, ali eu tinha 2 representantes. Tantos riscos, tantas coisas fáceis de resolver, por exemplo, chamar o serviço de manutenção, emitir uma ordem de serviço, aquele risco que está ali há muito tempo já seria resolvido, mas ninguém, infelizmente, faz nada. Com o plano de melhoria, atendeu o item 5.16, a linha C da NR5, que fala que a CIPA deve participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como a avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. EPIs e EPC. Nós temos como EPC na UTI do Hospital José Alencar o ar-condicionado. E como plano de melhoria, o ar-condicionado, porque tanto o calor quanto a umidade são pré-estabelecidos pela norma vigente também. Então tem que ser adequado até pela proliferação de bactérias. Então, o plano de melhoria, viabilizar a limpeza periódica desse equipamento conforme a resolução 176 do ano de 2000 do Ministério da Saúde, né? Porque o mesmo recomenda que seja executada a limpeza do sistema de ar a cada 30 dias. Né? Lá deve acontecer a cada 3 anos, que é ruim. Né? EPC também, caixa coletora. Essa discussão levantada aqui é uma coisa que eu já perdi noite de sono. Isso é EPC, isso não é EPC. Né? Eu coloquei a caixa coletora principalmente por causa da atividade, sendo o maior número de acidentes exatamente por pérfuro cortante. Então, disponibilizar uma caixa para cada leito, porque aí com certeza ia ter uma diminuição significativa. Existe até aqui na NR32 nesse item, portanto, os números que as empresas que produzem e comercializam material pérfuro cortante devem disponibilizar para os trabalhadores do serviço de saúde capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança. Então, capacitação, educação continuada e treinamento. E colocar uma caixa por leito. Os EPIs disponibilizados pela empresa, nós temos touca, luva de látex, a máscara N95, o óculos, o avental e o avental descartável, que é mais utilizado para pacientes já confirmados com doenças infecto-contagiosas. Eles ficam em isolamento. Porém, o hospital não fornece as vestimentas. O funcionário, infelizmente, até então tem que comprar e as vestimentas são levadas e higienizadas em casa. Né? O que já está em não conformidade ao item 32.2.4.6.2 da NR32. Diz que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho nem com as vestimentas e nem com equipamentos de proteção individual. Né? E o item subitem 32.2.4.7, que diz que os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente de postos de trabalho, de forma que seja garantido imediatamente o seu fornecimento. Isso também não acontece. Muitos funcionários, por questão de aparência, compram seus próprios óculos de proteção, que infelizmente não tem nem CA e ninguém fiscaliza. Então tem que haver um monitoramento. Vamos mudar de novo, falar do layout, mapa de risco e rota de fuga. Nós temos aqui o mapa de risco, que é uma das atividades da CIPA, elaborar o mapa de risco. Então nós temos aqui os riscos divididos aqui e exemplificados por cores, onde nós temos físico, químico, biológico, econômico e de acidentes, sendo de maior evidência, de maior preocupação, é óbvio, o risco biológico. Destaquei aqui também o problema ergonômico, não só pelos problemas musculares, mas também pela questão psicossocial. Agora, na rota de fuga, o serviço hospitalar é meio complicado porque tem os pacientes, né? Porque todo mundo sai
e os pacientes, não é? Então existem algumas ressalvas, por exemplo, que fala que os pacientes que conseguem caminhar devem ser retirados, né, de maneira segura. Aqui elaborei uma rota de fuga, onde o ponto de encontro sugerido tem uma distância mínima de 100 metros do local do sinistro, né, e uma observação: os pacientes em condição de andar. O hospital precisa ter um plano de emergência diferenciado. Esse hospital, infelizmente, não dispõe desse plano de emergência. A brigada de incêndio, eu vou falar daqui a pouco da brigada de incêndio. Vou falar um pouco sobre a APR, que é a análise preliminar de risco. E a APR traz uma coisa, pelo menos todos para mim, e eu acredito que para vocês, que são 4 passos fundamentais para o técnico de segurança do trabalho. Esse quarto foi inserido depois, porque até então eu tinha só 3, que é a questão, por exemplo, que consta do PPRA, que é a antecipação dos riscos. Mas deixando a antecipação para lá, uma coisa que o Vaiano sempre frisou, e é verdade, que é a questão da percepção, não é? Onde entra os 3 passos. Porque você adentra num ambiente, por exemplo, você sentir um calor excessivo, ou um ruído muito estressante, então você ali, você já está reconhecendo um risco. Então você reconheceu, você vai ter que fazer o quê? Vamos avaliar. Essa avaliação pode ser qualitativa ou quantitativa, ou ambas. Então você avaliou, você... Esqueci. Você avaliou. Não, você reconheceu. Você adentrou no ambiente, você reconheceu. Você avaliou, pode só tomar as medidas necessárias, né? Lembrando, falando de EPI e de EPC, que primeiramente o EPC e por último o EPI. Vamos tentar aí eliminar o problema na fonte. Então aqui é um resumo, na verdade, de uma APR que eu fui fazer, deu 6 slides, e como já tinha 60, eu não queria 66, né? Onde nós temos aqui, por exemplo, o agente físico, o econômico, de acidente e o biológico. O biológico, infelizmente, está na atividade, não é? Até por isso os funcionários do serviço de saúde recebem insalubridade, que é impossível eliminar. Neutraliza através desses EPIs e EPCs, mas não afasta a insalubridade. Risco biológico, atividade. Efeito, doenças infecto-contagiosas, né? O grau de severidade é o máximo, né? Medidas preventivas, capacitação, o diálogo, fornecimento de EPI adequado, e caberia muito bem ali a manutenção do EPC. Outro risco importante também que não poderia deixar de falar, que eu já ia colocar no dedo aqui nessa lousa maravilhosa, é o risco físico, né? Tratando-se da radiação ionizante, porque na UTI os raios-x são feitos nos leitos, não é? Aí nós temos como efeito alterações celulares e, infelizmente, aí o câncer, o grau de severidade máximo do máximo. Medidas preventivas, atender aos requisitos, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear e diretrizes básicas de radioproteção. EPIs, o avental plumbífero, que é utilizado 90% das vezes pelo técnico que vai fazer o raio-x na UTI. Chegou aí o PPRA, que deixou muita gente. O Luiz, quando entrou aqui, tinha muito cabelo. Chegou no PPRA, não sei não é? O PPRA, assim como a LR, não é? Conforme dito anteriormente, é de obrigatoriedade, não é, para as empresas, aí, sejam elas privadas ou públicas. E a estrutura do PPRA deve conter os agentes químicos, físicos e biológicos, seguindo as seguintes etapas. Olha as etapas aqui de novo, né? Antecipou, reconheceu, avaliou, vamos controlar, não é? Brigada de incêndio. Você chegou a ver o PPRA? Não vi o PPRA, o PPR fica no cofre. Fica, até tentei por intermédio de pessoas mais próximas ao técnico, mas nem para as pessoas mais próximas ele disponibilizou, infelizmente. Mas é lógico que em pesquisa nós encontramos aí PPRA de uns 30 hospitais, inclusive até o senhor disponibilizou alguns aí para nós. Brigada de incêndio, temos aí as normas NR23, NBR 14.276, AIT 14 e AIT 17. Anexo A, percentual para o cálculo de brigada de incêndio, né? O hospital encontra-se aqui no H3, nós temos aqui hospital e assemelhados, hospitais, casa de saúde e etc. O grau de risco é baixo e o nível de treinamento também, devido ao grau de risco baixo, eu acredito que seja aí até 300 megajoules por metro quadrado, baixo, né? Então, nível de treinamento básico.
Aqui tem um pequeno exemplo do que eu consegui entender, que para os 10 primeiros funcionários, 60% da população física, fixa, igual a 6 funcionários. E o restante, 5% de cada 20 funcionários. Meio Então, por cento aí. meio, foi mal. O total de brigadistas, de acordo com a IT 17, para 700 funcionários, será de 41 brigadistas. O hospital está de acordo com a IT, tendo um total de 41 brigadistas, com mínimo de treinamento básico para o grau de risco baixo, de até 300 megajoules por metro quadrado. A obrigação é deles também, quando você tem o sinistro lá, de sair com os pacientes. pacientes. A obrigação é deles. Então, tratando-se do ambiente hospitalar, o hospital deixa a desejar um pouco disso, porque eu acredito que deveria ter reuniões e etc. para frisar, para deixar sempre claro qual a forma de conduzir essas pessoas. Tivemos acho que no Hospital das Clínicas, o incêndio lá. Foi uma catástrofe, né? Teve algum simulado na época que você estava lá ou não? Não tem simulado. Porque sair com o paciente é meio... Não tem como ter, na verdade, né? Mas, teoricamente, deveria ter uma preocupação maior, até diante dessa situação de não poder simular. Plano de melhoria, né, atender aí sobre item 5.1.1 da NBR 14.276, que é a divulgação e identificação dos brigadistas, porque além de ser um ambiente onde, né, no caso de um sinistro, eles serão de fundamental importância, não sabemos se são brigadistas, não tem braçadeira, não tem uma identificação mais precisa. Então eu propus esse meio de divulgação nos postos, né? Porque você está vendo ali, você já viu que você está brigado, aí outra pessoa já ouviu e assim, né? Olha o homem aí. Ordem de serviço, também de observância aí obrigatória, né? Nós temos aqui o modelo realizado em sala de aula, onde nós temos descrição da função, agentes associados à atividade, PPIs de uso obrigatório. Isso é importante de uso obrigatório porque nós falamos muito das obrigações do empregador, mas existem também, é lógico, do empregado, né, com penalidades aí que vão até justa causa pelo não uso do equipamento de proteção individual. Algumas recomendações e procedimentos em caso de acidente. Lembrando também que nessa área, todo e qualquer acidente deve ser emitido CAT devido à exposição ao risco biológico. Plano de melhoria, cumprir o que estabelece o item 1.7, a linha B da NR1, que cabe ao empregador elaborar a ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meio eletrônico. Isso, infelizmente, não acontece no Hospital José Alencar. Plano de negócios e empreendedorismo. Empreendedorismo, um estudo voltado para o desenvolvimento, a criação de um projeto, seja ele técnico, científico ou empresarial. Plano de negócio é a ferramenta que permite identificar diversos aspectos e características para a implantação de uma empresa, né, tais como necessidade de investimento, gastos para implantação, despesas pré-operacionais, capital de giro, né, o que deve ser utilizado para definir, por exemplo, o valor do capital inicial. Eu acrescentaria aí uma pesquisa para saber como o mercado estava 5 anos atrás, como está agora e como estará provavelmente daqui a 5 anos, para ver se vale a pena, né? Tem aqui algumas características do empreendedor, que são as mesmas até citadas pelos colegas. Criatividade, tem que ser criativo, né? Capacidade de organização, se você não for organizado, infelizmente, você não encontra o que precisa. Responsabilidade, né, de suma importância. Capacidade de liderança, habilidade para trabalhar em equipe, gosto pela área que atua. Isso é uma coisa importante. Existe até uma frase muito interessante que fala, para você trabalhar, se você trabalhar com o que gosta, você não vai trabalhar um dia nessa vida. É verdade, né? Porque você nem sente dor. Visão de futuro, interesse em buscar novas informações, soluções, inovações, persistência, saber ouvir, facilidade de comunicação e expressão. Muitas pessoas, de repente, a maioria, eu pelo menos, não tenho aqui a metade dessas qualidades, mas como eu já falei anteriormente, nós temos nesse mundo pessoas inteligentes e pessoas motivadas. Não é? Você pode ser tão inteligente, mas tiver motivação, com certeza, você chega lá. Falar um pouco agora, Sistema de Gestão de Segurança. A OSA 18001, que é uma especificação de autoria internacionalmente reconhecida,
né, de saúde ocupacional e segurança. Tem aqui um exemplo de alguns requisitos específicos dessa norma, que volta tudo de novo. Você identificar o perigo, e agora se você identificou, você vai ter que tomar as medidas, não vai deixar o perigo ali. Análise de controle de risco, isso é muito importante. Controles operacionais, preparo para a emergência, investigação de acidente e incidente. Agora nós temos aqui o sistema de gestão integrada, onde nós temos a ISA 8000, responsabilidade social, a OSA citada anteriormente, a ISO 14001 que fala de meio ambiente e a 9001 que fala de qualidade do processo. Isso é complexizado, tá certo. Temos aqui um exemplo da estrutura do sistema de gestão integrada, né? Em todos os sistemas de gestão integrada, percebe-se que a estrutura pode ser organizada nas seguintes categorias: política de gestão, planejamento, implementação e operação, avaliação do desempenho, melhoria e análise crítica. Isso serve para todos os sistemas de gestão. Melhoria contínua é a palavra-chave do sistema de gestão, né? E para essa melhoria contínua nós temos aqui como exemplo o ciclo, o PDCA, que fala em definir meta, método, educar, treinar. É preciso você educar para que todos falem a mesma língua, todos tenham ciência da importância, né, de você ter uma certificação. Coletar dados, checar metas, resultados, foi atingido, por que não foi atingido, né? Ação corretiva, preventiva e, é lógico, aí, a melhoria. Empresa Campo, o hospital possui a certificação da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. É um sistema de avaliação da certificação de qualidade de serviços hospitalares. O selo é a certificação e a certeza de que uma instituição caminha na direção correta da cultura de qualidade, né, o que oferece a melhoria constante dos procedimentos e ações voltadas ao paciente. É um grande problema também da área de saúde, porque nós estamos lá para cuidar de pessoas, porque fica mais difícil alguém que cuide da gente. Então precisa olhar para os dois lados, porque vai chegar uma hora que quem vai cuidar dos doentes, se os profissionais de saúde continuarem adoecendo, como acontece nos dias de hoje. Como plano de melhoria, implantar as seguintes certificações: a OSA 18001, vamos cuidar da saúde e segurança do trabalho; a SA 8000, que fala da responsabilidade, trabalho forçado, né, também da saúde ocupacional e segurança; o horário de trabalho, a maioria das pessoas que trabalham nesse segmento, dupla jornada, trabalho em 2 empregos; e a remuneração, porque de repente se tivesse uma remuneração melhor, não haveria necessidade de trabalhar tanto. O Hospital José Alencar atende a resolução da Anvisa e da CONAMA, que dispõe sobre o gerenciamento interno e externo dos resíduos no serviço de saúde. Por isso eu não coloquei aqui a ISO 14001. Então ele já tem lá o PGR-SS. Então dimensionamento, armazenamento, né, a coleta e a segregação atende aqui essa parte do PGR-SS. Ai, meu Deus. Rapaz, eu não falei tanto para isso, fiquei tão nervoso, falei tão rápido que já acabou. Indo eu. Conclusão, né? Poxa vida, conclusão. Eu entrei aqui como socorrista, que sou há 15 anos, graças a Deus, sem saber por que fui parar no hospital e lá estou. Agora eu vou ver se eu envio os currículos aí, dou uma mudança, mas fico feliz com essa mudança, porque na verdade eu não saí da área da saúde. Eu só passei, acredito eu, de socorrista para prevencionista. Vamos tentar aí que as pessoas que estejam diante dos meus olhos, se assim acontecer, não precisam chegar até o ambiente hospitalar, até porque eu conheço bem e não indico para ninguém. Dedico ao meu pai, que foi quem há muitos anos atrás, meu pai sempre teve orgulho do trabalho que eu faço no hospital, porém, sempre que tinha uma palestra ou algum contato com o técnico de segurança da empresa onde trabalhava, ele ligava, falava: legal, tive uma palestra hoje, mas era você que estava lá na frente falando, pô. Vai procurar fazer, ver onde tem curso, ver o valor, se precisar eu te ajudo. E foram passando os anos, aí passaram-se 15 anos, e agora eu vim, fiz o curso, e ontem, inclusive, falei para ele que ele tinha toda a razão.
sabe? Porque eu me identifiquei mesmo, assimilei as coisas, não sei porquê, não sei de onde, fiquei aí 12 anos sem estudar, vim com muito receio, até porque procurei uma instituição séria, né? Enfim, eu dedico ao meu pai e agora gostaria de fazer alguns agradecimentos, agradecer a Deus primeiramente, né? Porque eu estava pensando hoje em falar uma coisa bonita, essa coisa bonita me fugiu, eu não anotei, então eu não vou falar. Mas eu agradeço a Deus porque, na verdade, é o seguinte, existem várias coisas que fazem a gente se sentir bem. Tem gente que fuma para se sentir bem, mas logo passa, daqui a pouco você está ansioso de novo, tem gente que bebe. Eu agradeço a Deus por esse motivo, porque Ele faz a gente se sentir bem sem fazer mal. Porque esses outros meios, infelizmente, fazem mal para nós, é de conhecimento de todos. Né? Não sei se aqui tem alguém que fuma. Estão separados, né? Então, continuando aqui nessa parte de agradecimentos, né? Eu gostaria de agradecer aí ao corpo docente do SENAC, agradecer de coração mesmo pelo acolhimento, sabe, às vezes, né, de repente, com alguns professores, o primeiro contato não foi tão bom, mas nada que o tempo não resolva, a gente, né, se conhecendo, foi tudo maravilhoso. Então aqui nós temos eu não quero diminuir ninguém, não quero aumentar ninguém, diante dos meus olhos vocês são todos iguais, o respeito é o mesmo. Mas nós temos aqui o cérebro. Vou falar, porque é o seguinte, nós estamos adentrando uma profissão onde temos que estar sempre embasados, temos que saber de cor não, temos que saber no mínimo onde procurar. Tem profissionais aqui dentro que eu admiro pela capacidade de armazenamento desses itens todos e etc. Então nós temos aqui o nosso baiano, temos aqui o Adilson, né, que é ao meu ver, os olhos dessa turma, entendeu? Porque eu vou falar, não tem uma coisa que os colegas já perguntaram que eu nunca ouvi falar que esse homem não respondeu. Mas ele perguntava umas coisas que eu falava, o que é isso? Aí o cara respondia, agora que tornou, ele sabe, eu não sei. Vamos procurar. Professor Eurides, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, mas sem palavras, uma pessoa muito centrada, muito calma, gente muito boa. Professora Nancy, quando a gente estava ali fraquejando, chegou a professora Nancy para dar forças para nós e falar para nós, ó, a partir de hoje acabou Ctrl+C, Ctrl+V. Estou mentindo? Sabe, objetivamente, ali diretamente, você copiou e colou. Não vou te prejudicar, mas você vai refazer. Então, é verdade. E aí esse é o caminho. Não adianta a gente ficar pegando informação de outras fontes se nós sabemos onde está a fonte correta. Professora Rosilene, sem palavras, viu, Rose? Eu considero você, do fundo do coração da nossa turma aí, viu? Porque é verdade. Eu pisei nessa instituição aqui dia 15 de março de 2011, eu não sabia o que era uma CIPA, sabe? Eu não sabia nada. E tanto a introdução a essa área, quanto ali no meio, e agora a finalização que estava com a gente. Quem está com a gente? A gente vê ela correndo, nós tivemos a oportunidade de conhecer a família dela, sabe? Tem família, como todos nós temos, e a dedicação dessa mulher, eu vou falar, é de tirar o chapéu. Eu ainda vou continuar, mas queria, por favor, uma salva de palmas. Isso aqui, eu falei para ela uns dias atrás, quando entreguei o projeto, que dentro daquelas palavras daquele projeto tinha o suor dela. E tem mesmo, viu, professora? Como dizem lá fora, professora, é nós. Turma aí, puta merda, essa turma aí eu vou falar para vocês. Vou declamar, vou falar aqui para vocês aqui. Renato Teixeira escreveu bonito sobre a amizade sincera, onde ele fala resumidamente que a amizade sincera é um santo remédio, ele fala que é um abrigo seguro, que é natural da amizade um abraço, um aperto de mão, um sorriso. E eu falo para vocês o seguinte, por isso, se for preciso, pode contar aí comigo, disponham. Lembre-se sempre que mesmo modesta, a minha casa será sempre de vocês, sempre. Não vão perder o contato não, porque foi bom.
falar rapidamente da importância aí do ser humano para o ser humano. Não somos nada sem nós, não é? Todo conhecimento adquirido aqui, tudo isso que eu falei foi passado de quem? De ser humano para ser humano. E dependendo do caminho que a gente seguir, a gente vai fazer o quê? Dar sequência. Porque tem tanta gente que dá sequência a tanta coisa sem importância, por que não insistir em passar adiante um conhecimento tão importante? Alguém discorda que nós precisamos uns dos outros? Por exemplo, essa cadeira que estamos sentados. Alguém teve que fazer essas roupas que nós estamos vestidos. Né? Minha mãe é costureira, tem gente que tem vergonha de falar, minha mãe é costureira. Essa estrutura que nós estamos pisando. Tem tanta gente que tem vergonha de falar, meu pai é pedreiro. O seu pai é pedreiro, não é verdade? Seu pai é um artista, né? Porque nós temos aí engenheiros, etc, mas o que seria dele se não tivesse a mão de obra? Você acha que ele ia desenhar, fazer todo o projeto e ia lá? É difícil, né? Todos com seu grau de conhecimento, mas todo mundo. Sem o ser humano não existe. Eu vou até provar para vocês agora, vou pedir ali a ajuda do Andrenilson. Para de chorar aí. Eu vou provar aqui rapidamente para vocês, só para a gente quebrar esse gelo que... Vou ajudar ele aqui. Tá mandando bala nos negros. Vai mandar bala, Não, uma mulherada. Vou ver maquiagem. Tem que ser o Ida para despencar. Você para de chorar e entrega a bala. Você leva a bala. Já era para estar trabalhando. Não abra não, viu, por favor. Já abriu, não? Não. Mas não vai guardar. Quem abriu aí? Não abre não, por favor. Eu tive a oportunidade, recentemente, de assistir uma palestra onde a palestrante utilizou uma... Como é o nome disso aí? Dinâmica. Uma dinâmica boa, sabe? Para provar. Ela provou rapidamente. É uma coisa importante. Sorriso à parte, que sem nós não somos nada. Então eu gostaria, por favor, vocês ficassem de pé, por favor. Um desafio, de frente para mim, eu gostaria que vocês esticassem o braço. Eu gostaria que vocês abrissem a bala, por favor, porque nós temos agora aqui um desafio de conseguir colocar essa bala na boca, que é o nosso desafio, sem dobrar os braços. E nós? Aqui, ó, toma ele. É aberta, cara. Tá, tô filmando. Tô filmando. Ai, que bonitinho. Vai, Roberto. Dá uma hora de vídeo. Uau! É a coisa da tal da reciprocidade, né? Você viu que não tem como, sem nós não somos nada. Então é isso, né? A realização aqui de um sonho, não é verdade? Um sonho que começou dia 15 de março do ano passado e termina agora. E esse sonho só conseguimos realizar porque nós dividimos ele. Até porque um sonho que sonha só é um sonho que sonha só. Mas um sonho que sonha juntos é a realidade. Bem, pessoal, vamos lá. Hoje, então, encerramos mais um ciclo, né? Para a turma aí. É difícil a gente chegar aqui no final e passar essas informações, né? É uma coisa diferente, né? E o que ele falou é uma coisa que arrepia a gente. Porque é dizer assim, eu não sou nada, eu não conheço nada, e sai daqui dizendo, eu conheço um pouco de alguma coisa. Né? Esse pouco pra gente é muito. Ele é muito, ele traz uma condição muito satisfatória, muito legal. Né?
Eu quero parabenizar todos vocês, né? Todos vocês tiveram um trabalho, né, muito dificultoso, né? Assim, ativo, e que vocês conseguiram cumprir com as obrigações que a instituição pede, né? Para o futuro, só a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer com cada um da gente, né? Com cada um de vocês. Alguns vão desempenhar a função maravilhosamente, alguns terão mais dificuldades, mas estão prontos para isso. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Parabéns, vão com Deus. A instituição tem 90 dias para fazer com que esse certificado chegue em suas mãos. Aqueles que tiverem problemas com documentações, vão lá verificar, né? Se estão faltando alguns documentos, entreguem, porque isso agora é importante, né? Tá bom? Parabéns a vocês mais uma vez. Agradeço de coração. Tudo aquilo que eu, pelos professores, né, pelos docentes, fizemos aqui, foi em prol de vocês mesmos, tá? Ora severo, ora, né, batendo e soprando, como diz o outro, mas sempre em prol de chegar aqui nessa hora, nesse momento. Passar a palavra agora para a Rose? Não, eu vou deixar, então, eu vou deixar os quatro aqui, para entregar um processo simbólico aí. Pode chamar, dona assim, um de cada um. Descarado. Ei, vou beber. Lindo mar. Velho! Natália. Rodrigo. Reginaldo. Ele é original. Aí, mestre. Lindomar. Hugo, vem pra cá. Matheus. Hugo Reis tem Hugo e Matheus. Fantástico, doutor. Aí, Matheus! Nunca desiste. Vem, Rosa. Filha. Ah, precisa do filho, né? Agora é a vez. Rapidinho, só para dar um Parar aqui.